Olá pessoal, eu sou a professora Luciana e no nosso último vídeo falamos um pouco sobre a classificação vocal. A gente viu que em geral as vozes masculinas podem ser divididas em tenores e baixos e as femininas em sopranos e contraltos. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o que se leva em consideração na classificação das vozes antes da idade adulta, ou seja, na infância e na adolescência. O que é muda vocal? Por que meninos e meninas cantam igual quando são crianças? Essas são algumas das questões que a gente vai tentar responder na aula de hoje. Vamos revisar um pouco da última aula sobre classificação vocal. A gente viu que entre os elementos que nos ajudam a classificar uma voz, a tessitura é um aspecto que merece atenção. A tessitura diz pra gente qual intervalo de notas uma pessoa consegue cantar confortavelmente, certo? A origem da altura das notas, ou seja, as notas que a gente canta, do, ré, mi, são as pregas vocais, que também eram chamadas de cordas vocais. As notas que uma pessoa consegue cantar têm a ver com o tamanho e a espessura dessas pregas vocais. Se elas forem curtas, pouco espessas, a voz vai soar mais aguda. Se elas forem mais compridas e tiverem mais massa, a voz será mais grave. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Por que estamos relembrando isso? Porque durante a infância, as pregas vocais de meninos e meninas são basicamente iguais, ou seja, são curtas e têm pouca massa. E se elas são curtas e têm pouca massa, a voz vai cantar notas agudas. É por isso que não existem grandes diferenças entre as vozes infantis. É só durante a puberdade, pela ação dos hormônios, que vai começar a se estabelecer essa diferença. Nos meninos, isso vai ser mais perceptível, mas essa mudança também ocorre nas meninas. Mas não é só isso. Outras estruturas também influenciam na qualidade das vozes. Se a gente pensar na nossa garganta como um tubo, a gente percebe que nas crianças esse tubo é menor do que nos adultos. Isso faz com que uma série de cartilagens e músculos, que são fundamentais na fala e no canto, se organizem de modo diferente de uma criança e de um adulto. Para efeito de comparação, a gente pode pensar no som de um pícolo e uma flauta baixo. Mas o que é, afinal, a muda vocal? A muda vocal é como se chama esse processo de transição da voz infantil para a voz adulta e que tem a ver com os processos fisiológicos que modificam o corpo de uma pessoa entre um momento e o outro. Nos meninos, isso é mais evidente, especialmente por causa do crescimento rápido e desproporcional do que a gente costuma chamar de pomo de Adão, que é essa região aqui da laringe. Já nas meninas, isso não acontece de uma maneira tão abrupta e por isso a voz delas é menos instável nessa fase. É por causa disso que é muito comum ouvir na voz de um menino adolescente aquelas quebras e aquelas falhas. Essa é a resposta sonora de todo o aparato vocal se readequando a novos espaços e novos modos de agir. Os reflexos disso nas meninas é um pouco diferente.
elas podem sentir um pouco de aspereza e um pouco de ar na voz. Isso se traduz às vezes até numa certa rouquidão, que fica persistindo por um tempo. Seja como for, não é um período fácil para ambos. Não há um consenso sobre quanto tempo demora o processo de muda, mas ele pode se estender por até 1 ano. Nos meninos, pode acontecer entre os 13 e os 15 anos, e nas meninas, dos 12 aos 14. Novamente, vale lembrar que não é uma regra, mas uma aproximação. Todo esse esforço de reaprender a usar a musculatura do seu corpo vai impactar no ajuste fino do volume da voz e da afinação. Até a tessitura é afetada, pois muitas notas simplesmente não conseguem ser cantadas nesse momento de transformação. Então, isso nos leva a entendermos algumas coisas. Primeiro, que não dividimos as vozes infantos-juvenis da mesma forma que as adultas, por causa das suas características peculiares. Na infância, elas são muito homogêneas entre si, e na adolescência, ainda um tanto quanto instáveis. Em segundo lugar, por causa de todo esse contexto, é preciso cuidar com carinho dessas vozes nesse estágio, sendo muito valiosa uma orientação profissional. Seu professor ou professora de canto vai saber respeitar os limites da sua voz e dar os estímulos adequados para que ela possa se desenvolver da melhor maneira até que ela amadureça. Agora vem a pergunta: faz mal cantar durante a muda vocal? A resposta a essa pergunta é: depende. Como existe muita instabilidade, se o adolescente forçar a barra querendo cantar notas muito agudas ou muito graves, por exemplo, isso pode não ser muito saudável. Se, por outro lado, houver um acompanhamento de um regente ou um profissional do canto, esse profissional vai saber escolher um repertório que respeite as limitações temporárias daquele jovem. Vale lembrar também que, apesar de ser algo comum a todas as pessoas que passam pela puberdade, sempre vale a pena consultar um otorrino ou um fonoaudiólogo caso surja uma pulga atrás da orelha. Existem os casos que são chamados de muda tardia, por exemplo, em que a voz persiste na oitava infantil mesmo na vida adulta. Isso pode ser explicado por razões hormonais ou emocionais, mas existem terapias para isso, e a maior parte dos casos é tratada com sucesso. Então é isso, pessoal. Vejam o vídeo mais uma vez e revisem as informações para que possam assimilar bem o conteúdo. A gente espera que vocês tenham gostado e desejamos que todos estejam bem em casa e tomando os devidos cuidados. A gente se despede ouvindo um trecho cantado por crianças e adolescentes. Aproveitem!